Olá, uma ótima tarde a todos, 1h15, o nosso encontro marcado, você já sabe, sempre nesse horário, 1h15 até as 2h15, um pouquinho mais, levando muita informação para você, os bastidores da política, você já sabe, nosso horário marcado, tanto aqui na TV Difusora, quanto na Rádio Difusora FM, tocando aqui a programação, levando muita informação para você, nesse caso aqui os bastidores da política aqui do estado do Maranhão e, claro, nacionalmente também, falando que interfere aqui também para o estado. Hoje comigo, Judson Carvalho, seja muito bem-vindo, viu, Judson? O Judson está participando aqui, primeira vez conosco, compondo aqui a bancada, ele participa nos ao vivos, né, tirando as férias do Ciro, participa aqui trazendo informação, hoje vai debater com a gente também aqui no estúdio, seja muito bem-vindo. E os nossos amigos que estão todos os dias aqui também, o Geisael Marques e a Kate Almeida também compondo aqui a nossa bancada, daqui a pouco a gente vai dividir com vocês, né, os assuntos da política, fazendo esse debate aqui saudoso, esse debate aqui sadio, melhor dizendo, esse debate sadio envolvendo aqui a questão da política maranhense, tá ok? Agora 1h16, agora a gente fala aqui os destaques do Jornal da Difusora na sua primeira edição de hoje. Usuários de ferryboat fizeram um protesto na manhã de hoje, mais um, né, pela demora no serviço do terminal da Ponta da Espera e também no terminal do Cujupe, do outro lado da Baía de São Marcos. Amanhã também foi marcada por uma fila quilométrica. O problema é que a gente já vem acompanhando, já vem citando aqui há um bom tempo, né? Permanece ainda essa situação. Olha, o Ministério Público diverge sobre medidas que devem ser adotadas pelo governo do estado para resolver a situação do transporte aquaviário aqui na capital. Ivaldo Rodrigues deixa a base do governo e anuncia a volta ao PDT e, consequentemente, apoia a pré-candidatura de Everton Rocha ao governo do estado. E ainda, vereador Gutenberg Araújo deve ser, pelo menos, ter o nome citado para compor a chapa encabeçada aí por Laésio também como pré-candidato ao governo do estado. Esses e outros assuntos a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição, que já está no ar. Já começamos aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, com a devida apresentação aqui. Estão comigo hoje Judson, a Kate, também o Geisael. Daqui a pouco a gente vai girar com os nossos comentaristas. E a gente começa justamente trazendo essa problemática que eu falei aqui no início do jornal. E a gente já vem debatendo faz tempo, né? Mas a gente tem que trazer de volta, que é um assunto que tem repercutido bastante e interfere diretamente também na vida de muitas pessoas, na vida de muitos maranhenses. Devido à demora no serviço de ferryboat, os usuários do transporte aquaviário, que necessita de transporte aquaviário, eles fizeram mais um protesto na manhã de hoje no terminal da Ponta da Espera, aqui na capital São Luís. Vamos acompanhar. Adson chegou ao terminal da Ponta da Espera às 5 da tarde. Precisou dormir aqui e às 7 da manhã do dia seguinte ainda não conseguiu embarcar em um ferry. Nós estamos desde ontem aqui, entendeu? Aí a gente vai, como vocês veem, que aqui a gente não tem prioridade de nada aqui, entendeu? Estou desde 5 horas da tarde, não tem muita gente, está desde 3 horas da tarde aqui esperando passagem para a gente ir. Chega carro aqui, dizem que tem passagem que está reservada, que isso aqui nunca existiu passagem reservada. Aí chega, fica debochando da cara da gente que eles vão trabalhar. Quer dizer que nós estamos aqui nessa fila de espera aqui, nós não vamos trabalhar. Entendeu? Nós vamos vagabundar, nós vamos pôr o lugar da gente aí para vagabundar. Entendeu? Aí fica uma situação complicada da gente aqui, entendeu? Tem gente aí que está com pessoas idosas dentro de carro aqui, ó, para querer levar para sua casa, que veio consultar, entendeu? E nós estamos aqui a Deus dará largado. A MOB, disse que toma de conta disso aqui, até agora a MOB nunca apareceu aqui. Após tantas horas de espera, ele foi em busca de esclarecimentos com um grupo de passageiros. Ninguém da administração foi localizado. Este outro usuário do sistema de transporte chegou a ter o veículo embarcado, mas a travessia não aconteceu. Rapaz, eu cheguei aqui ontem, antes de meio-dia, né? Aí tô na fila e a fila é imensa. Aí quando foi hoje de madrugada me chamaram, chegou minha vez. Aí no ferry das 4 não deu para passar, encostei o caminhão lá e aí na boca do ferry lá disse que não cabia mais, que era para ficar pro ferry das 5. Aí chegou o ferry das 5, aí não deu para passar de novo, ficou pro ferry das 7. E agora o ferry das 7 acabou de sair e eu também não consegui embarcar. Disseram que vai ficar pro ferry das 10 horas, entendeu? E aí é complicado, a fila está só crescendo e a gente precisando de ferry e os ferries tudo quebrado aí. A Polícia Militar foi acionada e negociou a desobstrução da via. A estrada foi liberada por volta das 9 da manhã. Que situação, né? Caso de polícia já, né? A gente percebeu ali a presença da Polícia Militar. Olha, nós solicitamos nota ao governo do estado, mas até o momento não tivemos retorno.
Olha, vou mostrar um vídeo também, esse protesto que você acompanhou foi no terminal da Ponta da Espera, que é aqui, na capital São Luís. Do outro lado da Baía de São Marcos, o terminal do Cujupe, a gente recebeu também esse vídeo na manhã de hoje também com um protesto em relação a essa questão. Lá não teve interdição, mas uma fila quilométrica que se formou, as pessoas aguardando aí o ferry boat, a embarcação, ainda não está contente, né, a quantidade de embarcações para atender toda a demanda. E a confusão foi aqui e também não teve confusão lá, mas teve essa fila quilométrica, as pessoas também não conseguiram embarcar lá no município de Alcântara, do outro lado da Baía de São Marcos também, em direção aqui à ilha de São Luís. Problemão também nos dois terminais de ferryboat, tanto na Ponta da Espera quanto no terminal do Cujupe. Essas imagens que você acompanha na TV, eu estou descrevendo aqui para o pessoal que está no rádio, ouvindo a gente, foi uma fila quilométrica que também se formou na manhã de hoje, no Cujupe, que é do outro lado da Baía de São Marcos, no município de Alcântara, a situação também bastante delicada. A gente segue falando sobre essa situação, debatendo aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição. Kate, porque em relação a essa situação dos ferries aqui na capital, o Ministério Público parece não falar a mesma língua. Existe uma divergência entre o Procurador-Geral, o Eduardo Nicolau, e a Promotora do Consumidor, a Lítia Cavalcante. Não é isso, Kate? Boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao Geisael. Boa tarde ao nosso colega, o Judson Carvalho, que está conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde também para você que acompanha a gente na TV e no rádio. Pois bem, Eduardo, hoje, né, curiosamente, a gente mais uma vez cobrindo aí essa problemática, esse caos que se tornou o ferry, esse serviço de ferry aqui na capital, tanto quem sai de São Luís com destino à Baixada, quanto da Baixada para São Luís. A gente mostrou aí, e em primeira mão, no Bom Dia Maranhão, nós demos a interdição feita por quem já não aguenta mais essa situação. Veja, pela manhã, você viu ali a quantidade de pessoas aguardando, né? E a gente também pôde observar ali o relato de quem estava há praticamente 24 horas numa fila, tendo sido colocado do lado de fora do terminal da Ponta da Espera. Veja, do lado de fora do terminal, ou seja, sem direito sequer à estrutura de banheiro, a um lanche, apesar que a gente sabe que no terminal existe essa estrutura. Mas ontem eu comentava e vou falar quantas vezes a gente tiver oportunidade. É um absurdo, é desumano você imaginar que idosos, crianças, pessoas de todas as idades, trabalhadores, caminhoneiros, estejam passando por isso com uma passagem comprada na mão para fazer uma travessia. É um serviço pago, né? E as pessoas estão passando por esse desrespeito sequenciadamente. E ontem, naquela reunião, na audiência que teve por lá, inclusive nosso colega Judson cobriu lá essa audiência que teve na Assembleia Legislativa, a gente pôde acompanhar algumas falas. E aí, o que dá a entender é que, veja, como é que nós temos entes fiscalizadores? A promotoria tem que ser um ente fiscalizador. Aliás, todos os recursos que nós tivermos têm que ser colocados para essa finalidade. Fiscalizar o serviço que está sendo oferecido ou desserviço para a população. O que não dá é a gente ficar com a confusão na cabeça de imaginar quantos ministérios públicos nós temos no Estado. Porque se de um lado nós temos uma promotora do consumidor alertando, fazendo a defesa, chamando a atenção, do outro lado nós temos um outro órgão fazendo a defesa do Estado. E fica confuso, porque no meio disso tem o consumidor, que é o principal afetado com tudo isso, porque corre, inclusive, risco de vida. A gente vai acompanhar essas falas que eu estou destacando aqui. Vou colocar primeiro a fala da promotora, a Lítia Cavalcante, que ontem participou dessa audiência lá na Assembleia Legislativa, e ela fez diversos questionamentos, inclusive levantando aí a legalidade dessa suposta nova, que não tem nada de nova, a gente já trouxe aqui, que essa embarcação tem 35 anos, e ela levanta uma série de questionamentos, a gente coloca agora para você, inclusive, que está acompanhando no rádio. A situação que hoje se encontra o transporte de ferryboat, ela nunca chegou a um ponto tão grave, onde não se tem mais embarcações. Então, houve uma licitação, essa licitação já o Estado, a gente requisitou informação a respeito do que houve com a licitação para que fosse formalizado, mas informalmente soubemos que a licitação seria rescindida, o contrato seria rescindido, porque uma das empresas não apresentou as embarcações. Ao mesmo tempo, paralelo a isso, chegou um ferryboat aqui de Belém, um ferry que tem 50
50 anos, que estamos aguardando a avaliação da Marinha sobre a segurança dessa navegação. É uma navegação que foi feita para navegar em rios, mas o que é interessante e ao mesmo tempo estranho na nossa investigação é que essa empresa ela se habilita, se apresenta ao Estado para contratar a título precário, concorrendo não na licitação, mas paralela à licitação, um mês após o início do certame, início do edital. Então, ela se habilitou antes do resultado da licitação e ela é contratada depois, inobstante do resultado da licitação e ela não ter participado do processo licitatório. Então, hoje esse ferry está aqui, houve uma recomendação de 7 promotores da Baixada Maranhense com o Ministério Público aqui do Maranhão, de São Luís, para que fosse revogada essa contratação, e aí foi revogada essa contratação, mas foi contratada a mesma embarcação com o nome de outra empresa. Então, são muitas nuances que não dá para colocar em uma entrevista de pouco tempo. Que a própria Lítia Cavalcante, a doutora Lítia Cavalcante, ela levanta aí uma série de questionamentos, ela afirma algumas coisas que são extremamente sérias, né? Lembra que a gente falava ontem, Gesael? É como se nós tivéssemos aqui eu tive um Fusca, até falei isso hoje pela manhã, eu tive um Fusca, e aí, quando eu quis vender o Fusca, eu disse, não, peraí, mas deixa eu dar uma melhorada nele aqui para ele valer um pouco mais, né? Mas eu não enganei ninguém, o Fusca era velho. Eu só mexi aqui um pouquinho nele e vendi. Dei, claro. Mas eu não disse que ele era novo e também não disse que ele tinha alto padrão, porque Fusca é Fusca. Agora, o que a doutora Lítia Cavalcante levanta é algo muito sério. Quer dizer que passou uma demão, é assim que fala, né? Uma demão de tinta e aí pronto, tá novo? Claro que não. Se por um lado, a Lítia, ela levanta todos esses questionamentos, lançando mão, inclusive, de algo bem sério, que são esses questionamentos, do outro lado, nós temos o procurador-geral numa fala que a gente chega a ficar confuso em razão de que defesa que ele faz nesse momento tão tenso e tão caótico com relação ao serviço de ferryboat aqui no Maranhão. Pode colocar no ar. E toda essa problemática é muito difícil de ser resolvida agora na atual situação. Os ferries estão baqueados? Estão. O governo de Brandão, justiça que se faça, está com todo o empenho de reformar os que estão quebrados. Olha, doutor Nicolau, com todo o respeito que eu tenho, né, todo o respeito que eu tenho à sua vida pública e a sua atuação também, mas realmente justiça tem que se fazer com o cidadão, justiça tem que se fazer com esse homem, essa mulher, essa família que tenta atravessar, esse trabalhador que tenta fazer esse percurso e há anos não consegue. Nós estamos falando de um problema que tem anos, não é de agora, não começou agora. Essa é a justiça que a gente tem que fazer. E se você quer saber outra justiça que a gente tem que fazer, urgente, é de fato o trabalho de fiscalização, porque o Ministério Público ele tem dever de fiscalizar esse que é um serviço que, inclusive, já oferece risco e risco de vida a essa população. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, debater esse assunto, mas eu preciso contactar a Raniele Veloso, ela que está em busca de um material para a gente no dia de hoje, mas participa aqui ao vivo com a gente para, inclusive, dar tempo de fazer esse material. Raniele, muito boa tarde a você. Os estados, você começa falando sobre a questão dos estados, né, que querem uma transição para diminuir o ICMS dos combustíveis. Explica para a gente, Raniele, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, são muitas as possibilidades para resolver esse impasse sobre o ICMS, sobre os combustíveis. Isso porque o relator do projeto que está tramitando aqui no Senado, o senador Fernando Bezerra, aquele projeto que limita a cobrança do ICMS a 17%, ele disse que o projeto pode ser votado até na semana que vem e que as sugestões estão sendo recebidas. E uma das possibilidades seria um fundo de compensação para aquilo que os estados perderem a arrecadação, eles poderiam ali receber de dividendos, por exemplo, da Petrobras. Mas até agora há um impasse sobre isso, porque o governo federal entrou na jogada e disse que não quer recompensar os estados por essas perdas na arrecadação.
Então, nesse momento, há um grande impasse, há inclusive a possibilidade de uma PEC para garantir esses recursos, essa PEC que estaria sendo elaborada pelo Poder Executivo. E chegou até também a ser aventada uma proposta de que, tudo bem, o governo pode recompensar os estados, mas se eles zerarem a alíquota do ICMS sobre o diesel. O fato é que o preço tanto do diesel quanto da gasolina estão defasados em 8% e 13%, respectivamente, e esse projeto pode surtir negativamente para o consumidor, porque pode ser que a gente continue pagando pelo mesmo preço que está hoje. Raniele, esse é um assunto que vai ser discutido ainda há muito tempo, com certeza a gente vai trazer mais informações a respeito deste assunto, essa queda de braço, né? Raniele, o Nunes Marques também, ele contrariou o TSE e anulou condenações de deputados bolsonaristas e o Moraes, né, o Alexandre de Moraes, o ministro, reagiu. É mais um capítulo da queda de braço aí entre o governo federal e o ministro Alexandre de Moraes, não é isso? Esse assunto também vai render, viu, Eduardo? É isso, o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral no período do pleito deste ano, disse que vai sim caçar o registro daqueles candidatos que propagarem fake news. Isso é uma reação daquilo que ele já havia dito, inclusive essa semana, e também em reação à decisão do ministro Nunes Marques, que decidiu anular as condenações de Fernando Francischini, deputado estadual eleito pelo Paraná, foi o deputado mais votado, com mais de 400 mil votos, mas que teve seu mandato cassado por fake news contra as urnas eletrônicas. Um dia antes das eleições, ele fez uma live e disse que as urnas estavam sendo ali adulteradas para impedir vitória do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele teve seu mandato cassado, mas ontem Cássio Nunes Marques disse que essa decisão, essa jurisprudência do TSE de cassar esses candidatos que disseminam fake news não pode ser retroativa. Ele foi eleito em 2018. Também ele disse que não tem gravidade no fato dele fazer essa live e que, na época, as redes sociais não eram consideradas meios de comunicação tradicional. Além dessa decisão, ele beneficiou outro deputado bolsonarista, dessa vez aqui na Câmara dos Deputados, Valdevan 90, do estado de Sergipe. Ele é acusado de abuso de poder econômico por comprar voto também nas eleições de 2018. Agora, enquanto ninguém recorrer, porque quem pode recorrer nesse caso é a Procuradoria-Geral da República, esse caso fica parado se o ministro Nunes Marques não liberar para que a segunda turma analise no colegiado. Mas entre os ministros, viu, Eduardo, a expectativa é que essa anulação de condenação seja derrubada. Enquanto isso, esses deputados eles podem, inclusive, reassumir seus mandatos assim que a Câmara e a Assembleia Legislativa do Paraná forem notificadas. Raniele Veloso trazendo informações ao vivo lá da capital federal de Brasília. Obrigado, Raniele. Bom trabalho para você aí. Seguindo aí, trazendo informações também, apurando as informações. Bom fim de semana para você também. A Raniele Veloso estará de volta amanhã conosco. Amanhã não, perdão. Amanhã é sábado, né? Segunda-feira. A Kate já chamou minha atenção aqui só se for sozinho, né? Não, amanhã é sábado. Amanhã é dia de descansar para alguns, trabalho para outros, né? A Raniele volta na segunda-feira, então. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Mas vamos voltar a falar sobre aquele assunto, né, que a gente estava falando, sobre a questão do transporte aquaviário. A Kate já trouxe aqui um panorama, inclusive falando sobre a questão do Ministério Público. Eu vou acionar agora o Geisael. Geisael, a Kate trouxe aqui uma informação importante, que pareciam dois ministérios públicos, né? Mas na verdade a gente ouve a opinião de um único Ministério Público, ou pelo menos era para ser, de uma promotora, a Lídia Cavalcante, que é promotora do consumidor, e do Procurador-Geral, que, digamos assim, ele comanda o Ministério Público. Geisael, muito boa tarde a você. Boa tarde. Como a fala do Nicolau é uma fala bem curtinha, eu queria resgatar para poder a gente retomar o tema, Tiago, se for possível. Pode ser, Tiago, a gente colocar mais uma vez? Mais uma vez, a fala do procurador... Só a do Procurador-Geral de Justiça, do Eduardo Nicolau? Só a fala dele, por favor, solta aí para a gente, por favor, só para poder a gente voltar ao tema. Pessoal no rádio também ouvir. E toda essa problemática é muito difícil de ser resolvida agora na atual situação. Os ferres estão baqueados? Estão. O governo de Brandão, justiça que se faça, está com todo o empenho de reformar os que estão quebrados. Gisele. Eu vou aqui, eu faço questão de trazer luz aqui a algumas pessoas, porque ninguém é obrigado a entender como é que funciona a estrutura
num Estado democrático, de direito, a estrutura dos poderes e tal. Mas vou explicar uma coisa para você entender em casa. O Ministério Público é uma instituição permanente e essencial para a função jurisdicional do Estado. O Ministério Público tem como atribuição representar junto ao Judiciário a sociedade. Tem, inclusive, o poder de processar instituições públicas e privadas, tem o poder de fiscalizar instituições também. É responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade. Conseguiu compreender? Então, o Ministério Público é composto por diversos promotores e um que é o comandante, nesse caso, esse moço que você acabou de ouvir, esse senhor chamado Nicolau, Eduardo Nicolau. Ele é o chefe do Ministério Público do Estado. Você compreendeu aí como não casa a explicação que eu acabei de dar com a fala dele? A função dele, Procurador-Geral de Justiça, PGJ, é de defender a ordem jurídica e os interesses da sociedade. Na fala dele, ele está defendendo os interesses do Estado e do governo Brandão. Isso é função de outra pessoa, que é o Procurador-Geral do Estado. Eu acho que o Eduardo Nicolau está confundindo a função de Procurador-Geral de Justiça, como chefe do Ministério Público, com a função de Procurador-Geral do Estado. Esse sim é o advogado do Estado, é o advogado do governo. Esse tem que falar em defesa dos interesses do Estado. O Eduardo Nicolau tem a obrigação de falar em defesa dos interesses da sociedade. Não confunda. Por favor, procurador. Judson, agora eu vou com você. O Judson Carvalho também tem informações, inclusive acompanhou ontem a audiência pública, esteve lá, acompanhou os debates em torno disso. Judson Carvalho, boa tarde a você. Olá, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Isael, Kate. Muito feliz de estar aqui com você, dividindo aqui o Jornal da Difusora. Então, devo dizer o mesmo, viu? É a primeira vez, fico feliz, viu? Exato. Então, ontem a gente acompanhou essa sessão, durou mais de 3 horas. Segundo o deputado Neto Evangelista, só falando antes, Eduardo, de entrar na história lá da CPI, o deputado Neto Evangelista, segundo ele, não houve grandes resultados. Por quê? O presidente da MOB foi lá e deu um resultado que a população ainda não vai ter as embarcações. Primeiro, terá uma nos próximos 30 dias, outra nos próximos 90 dias. E a outra embarcação, que está parada, ainda não tem previsão. Então, vamos lá. O deputado Wellington do Curso está com um processo de assinaturas. Inclusive, essas assinaturas elas avançam para instalar uma CPI para apurar essas irregularidades. Segundo ele, chamou aí essas licitações feitas na gestão de Dino Brandão de fraudulentas. Essas assinaturas, ele já tem 10 das 14 que ele está precisando para instalar essa CPI. Nós vamos acompanhar a fala dele e logo em seguida a gente comenta. Por isso nós solicitamos a criação de uma CPI e precisamos de 14 assinaturas, temos mais da metade, para que nós possamos investigar toda a problemática do ferry no estado do Maranhão, mas o principal, apresentar soluções para os problemas. Pronto, então, é mais um desafio, Eduardo, aos amigos aqui, a quem está nos escutando, que o governo Brandão deve enfrentar em relação a esse caos que foi instalado aí no sistema de ferryboat no Maranhão. Só destacando que essa questão das licitações fraudulentas foram palavras do próprio deputado, não é isso, Júlio? O próprio deputado que colocou como essas licitações fraudulentas. Né? Você esteve, inclusive, lá, conversou com ele, né? Exatamente. Inclusive, essa história de licitação fraudulenta fala, inclusive, da Lítia Cavalcante, viu, Kate? Também colocou, né? Ela também colocou, né? Ela colocou uma coisa interessante, que ela disse o seguinte, ó, que fizeram ali meio que uma marmelada, né? Cancelaram a licitação, tiraram a empresa, mas essa empresa que traria esse ferry reformado... É o mesminho. Aí botaram para Serviporto agora trazer, enfim. Mas o ferry é o mesmo. É o mesmo ferry. Só fizeram uma manobra de mudar de acordo com a explicação feita ali pela Lítia Cavalcante. E Judson, tem até terça-feira, né? Para ele recolher as outras assinaturas. Mas das 10 que já tem, que ele disse que tem, né? 10 de 14, então tá mais para lá do que para cá, né? Tá bem adiantada. O problema é saber se de fato
essa CPI vai ser instalada. E isso é que a gente precisa aguardar até terça-feira. E quando é instalada, saber se o propósito também, né? A gente vê essas CPI sendo instaladas aí país afora, Não, a maior né? dificuldade, Eduardo, pois é instalar essa CPI. Uma gigantesca caixa preta. Se agora a doutora Lídia Cavalcante colocando esses questionamentos seríssimos e que precisam ser investigados, a gente está esperando, né? Retorno, resposta. Até agora a gente não obteve nenhuma resposta oficial do governo do estado e volto a dizer, parece que cada vez mais está se naturalizando os problemas. Os problemas são postos, são colocados, cada um mais grave do que o outro e respostas oficiais não são obtidas por parte do governo do estado, que é que tem que se manifestar sobre o assunto. Olha, em 2017, o governo do Maranhão anunciou um projeto para ampliar os serviços de ferryboats aqui no estado. O novo sistema deveria ligar por mar São Luís a Icatu e a região do Muni. O Icatu ali que fica na região do Muni, né? Icatu, Axixá, Humberto de Campos, Morros, enfim. Com transporte de ferryboats. Mas não saiu do papel, não é isso, Júlio? Exatamente, Eduardo, mais um projeto que não saiu do papel, assim como aqueles apartamentos, viu, Gisele, lá no Parque da Independência. Nós temos, inclusive, antes de começar aqui o debate, uma fala do então presidente da MOB, o Arthur Cabral, perdão. O Ciro Mineiro, na época, Kate Almeida, fez uma reportagem mostrando como que seria, na época, o governo do estado também, da gestão do governador Flávio Dino, disse que já tinha até estudo, viu, Kate? Agora anunciou um projeto e não consegue nem manter o que já estava aí, como a gente tem visto aí na fala do Ministério Público. Apesar do projeto, já tinha né? estudo? Já tinha estudo. Nós vamos ver agora. Na hora da prova foi reprovado. Foi, tirou zero. A gente vai ver, tem uma fala do Arthur Cabral, né? Na época ele era presidente da MOB. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Criando mais uma alternativa, que é o ferry Quebra-Pote Icatu. Então, você está criando opções. Nós temos um pouco que descongestionar a saída da UBR-135, que mesmo com a duplicação, já tem um volume de veículos bastante grande. O serviço de Icatu, nós estamos concluindo a parte de engenharia, a parte de mar já tá completa. Estamos concluindo a parte de engenharia agora de terra, de solo, dos acessos. E aí devemos fazer um chamamento para propostas de interessados, de investidores. Com a região, os investidores entrariam com a embarcação e com os atracadores, o Estado vai entrar com os acessos. Já está o projeto já todo, né, Júlio? Mas aí não foi colocado em prática, né? É isso aí. Inclusive, nós questionamos o governo do estado sobre quais os valores o estado gastou para fazer esse projeto, porque se o projeto não andou, tem que prestar conta desse valor. E aí a gente até o momento não recebeu resposta e nem muito menos como é que está o andamento desse projeto de instalar aí, encurtar esse trajeto, né, Geisael? Olha, bom esse resgate, eu vou dizer por quê. Bom esse resgate, porque nós costumamos ter memória muito curta. Eu lhe confesso que nós que trabalhamos com informação no jornalismo, eu não me recordava disso, imagina as pessoas de casa. E é 2017, 2017. Né? E é tanta coisa, pois né, Gisele? Então, você vê, é importante fazer o resgate. Se eu não me engano, o Arthur Cabral, se eu não me engano, a gente pode trazer aqui em outras situações, em outros programas, mas também o Arthur Cabral, ele estudou também, fez um estudo, teve envolvimento também com o VLT, na época que ia ser instalado aqui na Prefeitura de São Luís, não é, Gisele? Foi Ele também teve algum estudo a respeito disso do VLT aqui na Prefeitura de São Luís. Exatamente, que ele acabou estava envolvido na implantação. Isso, que dizer, acabou na que não nem implantação. Na não implantação. Pois é, que acabou que nessa travessia para a região do Muni também, não é isso? Agora, Eduardo, só se me permita rapidamente, que falando sobre essas faltas de devolutivas, hoje pela manhã a gente falava no Bom Dia, inclusive sobre uma denúncia feita por pessoas, pacientes, lá em Presidente Dutra, né, que precisam fazer hemodiálise. Por lá foi instalado um centro de hemodiálise, um centro. Perceba, isso em março. Nós estamos no começo de junho, não funciona mais, está fechado. Agora, sequer as pessoas sabem um motivo de estar fechado. E aí, a denúncia foi feita exatamente por isso, porque os pacientes, mais de 30 pacientes, agora precisam percorrer longas distâncias e ir até Caxias se quiserem continuar um tratamento, com um centro de hemodiálise instalado e inaugurado lá em Presidente Dutra. O que é que justifica isso? Ninguém sabe porque não se tem resposta. A nossa produção entrou em contato, inclusive, para entender por que é que esse centro não está funcionando, mas sequer teve uma devolutiva. Ou seja, parece que tudo agora está normal. O dinheiro público você coloca, investe, fecha e a população maranhense não tem nem sequer o direito de saber por que não vai mais contar com aquele serviço. Um absurdo, né?
A gente vai continuar girando aqui com as informações, daqui a pouco com a Kate, o Geisael e o Judson também, mas agora eu tenho um recadinho para você. Procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa, está na hora de conhecer a Zion Informática. Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada na Zion Informática, você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre, né, pelo site e receba em casa. Frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Venha conferir no nosso site, é o zioninformatica.com.br, zioninformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp, é o 98 DDD 98428 4649. 8428 4649. A Zion Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta, ter as notícias do interior do estado e também vou contar uma história de, olha essa, de um vereador que procurou um hospital que cuida de humanos para tirar um raio-x do cachorro de estimação. Isso aconteceu aqui no interior do estado. Essas e outras notícias daqui a pouquinho, na nossa volta aqui no JD, primeira edição. É já já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Comigo, Judson, Geisael e Kate. Daqui a pouquinho a gente volta a tratar mais informações aqui no JD Primeira Edição, com essa audiência maravilhosa, você que nos acompanha tanto pela TV quanto pelo rádio. Agora um recadinho para você, a BPSE atua no mercado há 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade, saúde e segurança do trabalho. É uma empresa especializada em recrutamento e seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e Piauí. E atenção, está com estas vagas abertas: auxiliar de estoque, PCD, técnico de informática, designer de sobrancelhas, eletricista, automáquina pesadas, recepcionista clínica, auxiliar financeiro, assistente financeiro, gerente financeiro, vendedor externo, São Luís, aqui na capital, e é necessário ter moto e CNH ativa, atendimento publicitário, consultor de segurança pessoal bilíngue, consultor de vendas externas, gerente de vendas, almoxarife, vendedor externo, em Estreito, Porto Franco e Bacabal, aqui no interior do estado. É necessário também ter moto e CNH ativa. Para saber mais e se cadastrar, você, seus amigos ou seus familiares, basta acessar o site www.bpse.com.br/vagas-abertas ou então via Instagram. O endereço aí do Instagram é o @sejabpse, o Instagram @sejabpse, clicando no link da bio e se cadastrar. Não fique de fora dessas oportunidades, né? BPSE, mais que movimentar empresas, somos parceiros de negócios. Olha, contagem regressiva para mais uma edição dos Jogos Escolares de Caxias. A abertura será no dia 13 deste mês, 13 de junho. As informações com o José Carlos, que já está aqui conosco, participa ao vivo. Olá, Zé Carlos, boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde a todos que acompanham a gente em todo o Maranhão. Pois é, já está tudo programado, né, para a abertura dos Jogos Escolares de Caxias. Será no Ginásio de Esportes Governador João Castelo, na área bem central da cidade, às 4 da tarde. O evento é organizado pela Secretaria Adjunta de Esportes, aqui de Caxias. E, é claro, parceria com a Secretaria Municipal de Educação. São 18 escolas que vão participar, aliás, são 18 modalidades que estão confirmadas nesse evento. Entre as modalidades, futsal, futebol, basquete, badminton, tem também o futebol de campo, karatê, né, as artes marciais, vôlei de areia, atletismo, tênis de mesa e xadrez. São diversas modalidades, a gente separou algumas delas. E as inscrições seguem até a próxima quarta-feira, dia 8 de junho. 57 escolas estão confirmadas para participar. São escolas da área urbana e também da zona rural. É um evento muito grande, viu, Eduardo? A rede municipal tem quase 30 mil alunos e certamente boa parte deles vai participar. Ou jogando, né, ou praticando alguma arte marcial, algum esporte, ou, é claro, na torcida, vibrando pelo esporte de Caxias. Eduardo. Com certeza, Zé Carlos. Pelo esporte de Caxias aí, claro, é importante também pela interação entre essa garotada. Esporte sempre é importante, a prática de qualquer modalidade esportiva. Obrigado, Zé Carlos. Uma ótima sexta-feira para você e a todos aí da Difusora Leste. E olha, em Imperatriz, os crimes de arrombamento ao comércio provocaram
Mais uma vez, uma reunião na noite de ontem com a segurança pública. Esse assunto eu já trouxe aqui junto com o Paulo Negrão. Voltamos a tratar sobre esse mesmo assunto porque parece que os problemas continuam, não é isso, Paulo? Muito boa tarde a você. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que integram a bancada do Jornal da Difusora, ao público em casa. É um assunto recorrente, temos falado disso ao longo da semana. E ontem, essa onda de arrombamento fez com que a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz convocasse os órgãos da segurança para discutir providências que possam dar tranquilidade aos empresários e aos comerciantes. Alguns deles, inclusive, já pensam em fechar suas portas em razão dos prejuízos sofridos nos últimos dias. A Associação Comercial chamou a pauta, a nossa equipe conversou com o presidente da Associação Comercial e com o novo comandante da Polícia Militar, que comanda o CPI-3 para Imperatriz e região. A cidade está passando por um problema de segurança pública, que é um direito do cidadão, das empresas, e é um dever do Estado propiciar a ordem e a proteção. E nós, em conjunto, os cidadãos de bem, a sociedade de bem, as polícias, as instituições públicas e privadas, em conjunto, que somos maior, somos uma força maior, e a gente tem que se fazer valer essa força no sentido da gente congregar as ideias e reflexões, construir um caminho de ações para que a gente possa combater essa criminalidade que vem crescendo cada dia mais. Que é um delito atípico na cidade de Imperatriz. Nós também estamos analisando os fatores, as causas que estão levando a esse tipo de prática e, com certeza, também com a identificação de elementos. Nós já temos imagens, já temos levantamentos feitos e o trabalho de investigação também continuado pela Polícia Civil está contribuindo demais para essa diminuição e, com certeza, nós chegaremos à eliminação desse tipo de prática. Olha, Eduardo, para se ter uma ideia, há registro de lojas que foram arrombadas 2 vezes na mesma semana. Até uma operação denominada Porta Segura foi criada, envolvendo a Polícia Militar, a Guarda Municipal, mas as ações não foram suficientes para evitar os arrombamentos. Até agora, há registro. Agora há pouco nós tivemos um caso de latrocínio aqui na Vila Cafeteira que nós vamos tratar no jornal local. Era essas as informações, uma boa sexta, bom final de semana. Nós voltamos a falar na segunda-feira. Até lá. Obrigado, Paulo, pelas informações. Uma ótima sexta-feira para todos aí na Difusora Sul. Agora, Caxias e Imperatriz seguem com sua programação local. Até agora os destaques aqui no JD, primeira edição dos Municípios em Foco, com a Jéssica Lima. Olá, boa tarde. O prefeito Eduardo Braide anunciou a terceira dose da vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 anos a 17 anos, que já tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses. A vacinação da dose de reforço começou na terça-feira e pode ser realizada em qualquer um dos 22 postos municipais de saúde que estarão abertos para atender o público das 8 às 17 horas. Os adolescentes que serão vacinados precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e devem apresentar documento oficial com foto e cartão de vacinação. Os pais e responsáveis também precisam apresentar um documento oficial com foto. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Tá, então, informações com a Jéssica. Olha, pessoal, eu disse no bloco anterior sobre um vereador da cidade de Presidente Dutra que levou o cachorro de estimação a um hospital no município para bater o raio-x. Vou, inclusive, colocar as imagens aí, enquanto eu conto a história para vocês que estão no rádio ou na TV. É um episódio, no mínimo, inusitado. Foi protagonizado por um vereador da cidade de Presidente Dutra, o parlamentar, o vereador André Jardins. Ele levou o cachorro para ser atendido no hospital materno do município. Nada contra, claro, o cuidado, a preocupação com o cão. Pelo contrário, o parlamentar está correto, cuidar do bicho de estimação. Só que o problema é que o vereador precisa entender que um animal deve ser atendido no local adequado, uma clínica veterinária ou num hospital veterinário com os profissionais habilitados, inclusive, para fazer o atendimento.
Ele foi até o hospital, claro, não foi atendido, a gente inclusive teve informação da Secretaria Municipal de Saúde lá de Presidente Dutra, claro, o hospital materno é para cuidar de pessoas e não tem aí a qualificação adequada para bater o raio-x de um animal. Mas aí depois levou numa clínica especializada e conseguiu bater esse raio-x. O Geisel comentava sobre esse assunto, Geisel que ama também animais, claro, a gente ama também, adora animais, só que tem que levar no local adequado, não é isso, Geisel? É verdade. A preocupação que me traz nesse caso é o seguinte, nós temos, inclusive até na capital, nós temos essa demanda que ela não é muito bem atendida, né? Nós tínhamos até pouco tempo apenas um hospital da UEMA e nem é de graça lá, né? É claro que é um valor simbólico que a gente paga, eu costumo usar os serviços do hospital veterinário da UEMA, até porque sai muito mais em conta do que levar numa clínica particular. Agora, a Prefeitura de São Luís parece que iniciou também o atendimento no hospital veterinário do município. Aliás, eu não sei se já tem iniciou. verba para construção. Vai ser construído o hospital universitário. Anunciou, né? Veterinário, mas ainda não foi construído. Né, anunciou. E eu aproveito também para trazer uma outra discussão aqui que eu tenho visto nos últimos dias e já fui vítima também disso, em relação a como anda esse mercado. Você leva um bichinho de estimação numa clínica particular. A última vez que eu levei a minha gatinha numa clínica, porque achei que fosse algo de urgência e tal, eu saí de lá com uma lista de coisas que davam em R$600. Meu Deus! Pai, pediram exame, não sei o que lá. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muita gente reclamando desse tipo de coisa, sabe? Inclusive, assim, é importante que haja fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, porque às vezes você vai numa clínica dessa, não há necessidade nenhuma de pedir aquele monte de exame, E outra coisa, as pessoas não têm condição disso, cara. Não. E as pessoas querem cuidar dos animais. Querem até cuidar disso aí que eu falar. Querem ter, né? E, por exemplo, eu levo os meus bichos lá na UEMA, cara. Levo lá, sou muito bem atendido todas as vezes e lá é um verdadeiro hospital. E pago o que tem que pagar, até porque não é um valor alto, com todo o prazer para cuidar dos meus bichos lá. Mas, assim, a gente realmente tem essa carência. E o anúncio feito pela Prefeitura de fazer um hospital veterinário, acho que do município, é uma coisa importantíssima, especialmente para atender determinados públicos, como pessoas carentes, né? Animais resgatados de rua. Então, agora sim, eu entendo a preocupação do vereador, mas levar num hospital público, né? Eu acho que se a gente na capital tem esse problema, imagina no interior, né? Não deve ter atendimento público para animais, né, de estimação. Eu falava agora há pouco, né? Até fazer essa defesa aí com relação ao pessoal do próprio hospital, porque você vê a carência, né, do público ser atendido, aí você avalia, o pessoal está lá esperando, aí chega o bichinho lá que também precisa de atendimento, mas não, né, no hospital propriamente para cuidar de humanos, né, Kate? Para cuidar de humanos. Então, assim, ainda há pouco eu trazia, lembra? A história lá do centro de hemodiálise fechado. Veja como já é um problema a questão da saúde no estado, a carência que existe, né? Eu acho que essa atenção que o Geisel está falando de políticas públicas voltadas para os animais, inclusive com espaço e ampliação desse serviço, é uma coisa urgente, né? Agora tem uma coisa muito ignorante que as pessoas fazem. Muito ignorante. Quer dizer assim, não está tendo nem para os humanos, vai ter para o bicho. Bicho, eu fico muito puto com o tamanho da ignorância dessa, sabe? Certeza. Tem uma que coisa separar, não tem nada a ver com a né? outra, né? Tem nada a ver com a outra. É oferta de serviço. Quer dizer que o um bicho, quando ele nasce, ele já está condenado a morrer? Não, claro que não. Tem que ter a separação das coisas. Não tem direito de saúde, a saúde do claro, animal? Tem direito e resguardado por lei, inclusive, por lei. Não, o que tem que existir é o serviço. O que tem que existir é a disponibilização do serviço, ponto. E só para se fazer justiça, tem um caso inusitado que a gente trouxe, inclusive um vereador, desesperado, claro, com o atendimento do seu animal de estimação. Não o julgo, pelo desespero dele, não o julgo. Pois acabou levando para o hospital que cuida de humanos, mas foi bom, porque rendeu esse tipo de discussão, né? E só para chamar a atenção, a última vez que eu falei com o pessoal da OAB, responsável por justamente o atendimento a animais, eles me disseram que essa questão de hospital público veterinário tem pouquíssimos no país, se eu não me engano, só 2 ou 3. Parece que é São Paulo, Bahia e um outro estado. Mas são pouquíssimos só para fazer justiça. Agora, aí está faltando muito essa questão do atendimento no país todo. O atendimento na UEMA é de ponta, viu? Sim, não falta absolutamente nada lá. Uma vez eu conversei com o diretor lá do hospital e ele me relatou de uma ideia muito massa que tinha, que era de uma ambulância
veterinário, uma ambulância. Uma espécie de 190, né? Não, especialmente ele me falava que a ideia era o seguinte, porque muitas vezes animais atropelados no interior ou que precisam de algum tipo de atendimento de urgência no interior, eles recorrem, eles vêm para São Luís porque não tem, eu digo algum interior onde não tenha esse tipo de atendimento para animais. Mas é deficitário mesmo, é deficitário. E aí eles trazem, e às vezes o bicho ele demora a ser resgatado, ele demora para ser tomada a providência do atendimento, e quando chega aqui já não tem mais jeito. Então era uma ideia muito massa, mas falta o quê? Recurso. Tu tá entendendo? Mas é uma ideia legal. Recurso e interesse também, às vezes, né, Gisele? Pois é. A gente segue com... A gente volta a debater, claro, esse assunto é super importante, é um assunto que abrange muita gente, né? Quase todas as pessoas têm um animal de estimação em casa, cuida das pessoas e tem amor pelos animais, além de uma pouca exceção aí de alguns ignorantes, mas a grande maioria da população ama os animais e trata bem, claro. Mas a gente volta a debater esse assunto aqui. Lá em casa são uns 11, viu? Lá em casa tem um, mas é maravilhoso. Não éramos 6, aí é Geisel e os 11. A gente segue aqui com o JD Primeira Edição com um recadinho para você agora. Fiat de São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse agora mesmo fiatrevemar.com.br ou então ligue 3042 2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro fica na Avenida Kennedy, número 147, Jordoa, aqui na capital São Luís, Maranhão, e a Unidade Holandeses, na Avenida dos Holandeses, número 22, Calhau, também aqui na capital São Luís. Recado dado, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai acompanhar que o vereador Gutenberg Araújo, vereador aqui de São Luís, é cotado para ser vice, para compor a chapa aí do pré-candidato ao governo, Laércio Bonfim. Esse e outros assuntos, daqui a pouquinho a gente volta já já. Voltamos aqui com o Geisel filmando a gente, né? Já basta as 5, 6 câmeras que tem aqui, o Geisel também continua filmando a gente aqui. Obrigado, pessoal, pelo carinho da audiência, você que nos acompanha aqui, eu, o Judson, o Geisel e a Kate, agradecemos aí de coração você que nos acompanha no rádio e na TV. E nesse clima aí, né, a gente já fala aqui sobre o São João, que é tempo de celebração, e o nosso São João das Tradições já tem data e hora marcada nos dias 4, 11, 18 e 25 de junho, a partir das 19h20, aqui na telinha da TV Difusora. Vai ter celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas e, claro, a cobertura do São João em todo o estado. Os compassos dos batalhões, nos giros dos tambores, na alegria que adentra a madrugada. É tempo de renascer, é hora de prosperar. Tá chegando a hora de vibrar com o maior evento do nosso estado. Em junho, São João das Tradições. O especial que renova e aquece o coração de todos os maranhenses. Durante o mês junino, o Sistema Difusora vai estar com uma programação voltada para o São João. TV, rádio e digital num só ritmo, nas toadas da tradição. Fique ligado na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. Oferecimento: Topa Tudo Móveis Usados, Uninasal, Biocontrol Saúde Ambiental, Grupo Saga, Golden Shopping Calhau. Então já sabe, né? Fica ligadinho na nossa programação, a maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. Oferecimento Topa Tudo Móveis Usados. Você topas ou não topas comprar barato? Uninasal no São João, essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental não é sobre a dedetização, é sobre saúde. Grupo Saga, Casa de Amigos, Golden Shop Calhau, é fácil ser feliz aqui. Equatorial Energia, o futuro é melhor com a energia da nossa cultura. Max, o São João nos conecta. Olha, recado dado, quem tem novidades a respeito, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque aqui a informação chega, a gente já vai atualizando para você que está na TV e também nos acompanha pelo rádio. A Kate Almeida tem informações aqui atualizadas a respeito dessa vistoria que está acontecendo a respeito da questão das embarcações, do transporte aquaviário. Não é isso, Kate? É isso, chegou agora há pouco para a gente já a finalização, viu, Eduardo, dessa vistoria que começou lá por volta das 9 da manhã. O deputado Neto Evangelista participou, inclusive, mandou para a gente com exclusividade aqui um vídeo falando o resultado, né, dessa vistoria. A gente acompanha agora.
Fala pessoal, olha só, eu disse para vocês que ia ter a vistoria hoje de manhã pela Marinha na embarcação que chegou aqui no nosso estado para fazer travessia de ferryboat. A Marinha fez a inspeção agora de manhã, já conversei com o comandante Januário e há algumas pendências que precisam ser ajustadas nessa balsa, né, nesse ferryboat, para que ela possa rodar. Então, ele vai passar esse relatório para o governo do estado, para a MOB, para que eles possam sanar essas pendências e ver se vai ter condições, obviamente, de rodar nessa travessia. Só para explicar para o pessoal que está em casa, Kate, essa embarcação que ele fala é justamente a José Humberto, né, que chegou agora recente, né? Embarcação polêmica, né? A embarcação aí que foi pintada e tem 35 anos. Muito bem, logo mais a partir das 14h30, né, está prevista uma coletiva de imprensa para que se possa então apresentar aí o encaminhamento, né, que foi dado com relação a essa vistoria. Claro que o Sistema Difusora vai acompanhar também mais esse procedimento, mais essa fala, e aí você acompanha aí, né, o contexto de toda essa vistoria dos nossos telejornais. Assim, acompanhando, trazendo informação para você. E, Kate, eu continuo com você porque eu falei no bloco anterior, o Ivaldo Rodrigues, né, rompeu com o governador licenciado Carlos Brandão e declarou apoio à pré-candidatura do senador Everton, é isso, Kate? Exatamente, né, o Ivaldo, que ele é histórico do PDT, né? Saiu do PDT, esteve, né, também compondo aí esse bloco, né, brandonista, só que por lá sofreu algumas decepções, né, graves inclusive, e retorna agora. Foi feito esse anúncio na tarde de ontem e a gente cobriu inclusive esse material, esse anúncio que foi feito por ele, e a gente traz para você também os detalhes aí. O anúncio foi feito na sede do PDT. Acompanhado de lideranças políticas e de toda a cúpula do partido, o senador Everton Rocha deu boas-vindas para Ivaldo Rodrigues. O Ivaldo tem uma história de luta, uma história na nossa militância. Eu, quando entrei no PDT, foi ao lado dele há muitos anos atrás, nosso único partido da nossa vida, desde o movimento estudantil. Nós já estávamos aqui ao lado do Dr. Jacques e ao lado das grandes lutas que o PDT travou no Maranhão. Hoje, chegando já ao seu quase 4º mandato de vereador da capital, secretário adjunto de Estado e a liderança que não poderia estar de fora desse projeto importante que o partido começa a concretizar e afirmar para a sociedade maranhense. Ivaldo Rodrigues ressaltou a sua importância no partido e que está pronto para contribuir nas eleições de 2022. Tenho aqui uma história grande, né? Ao lado do Everton, tenho uma participação efetiva na construção e na consolidação desse partido. E eu sou protagonista da minha própria história. Então, a liberdade que me tenho de fazer tomar essa decisão e apoiar o Everton Rocha para o governo do Estado. Gisele, outro assunto, vai ter o encontro de tática do PT. Você tem informações a respeito deste assunto? O encontro de tática acontece nesse fim de semana, não é isso? A insatisfação por parte de alguns membros do PT. Coloca aí a manifestação de alguns dos importantes membros desse partido dizendo que não vão participar do evento, que estão classificando o evento como algo governista. Eu conversei com alguns deles e disseram, inclusive, alguns estão chamando até de golpe. O Márcio Jardim disse assim, em 3 décadas, pela primeira vez, não participo da Convenção Estadual do PT. Lastimo ações dos leões para dividir o PT e realizar encontro sem contraditório. O quadro de delegados não reflete a proporcionalidade do último PED. Delegados serão apenas funcionários do governo ou por estes indicados, disse o Márcio Jardim no Twitter. Outro que se manifestou também foi o Honorato, que é o presidente municipal do partido, o vereador Honorato. Coloca aí o tweet do Honorato também. Diante da realização do pseudo-encontro de tática do PT Maranhão, diz aqui o Honorato, neste final de semana, o campo Unidade na Luta e o PT Rural, formados por militantes em todo o Maranhão, resolvem não participar do referido encontro governista. Seguiremos com Lula, oficial, Everton e PT Brasil, disse o Honorato. O PT sério, né? É sério, porque o PT é um dos poucos partidos no Brasil que tem uma forma de composição, de direção muito democrática, pelo menos no que diz respeito, pelo menos deveria ser, né, no que diz respeito ao que manda o estatuto, ao que manda as regras internas. Geralmente, os partidos têm donos e se muda a direção do partido nos estados a gosto do freguês. Agradou a direção nacional, continua lá. Desagradou, tira, bota outro no lugar ou de acordo com seus interesses.
O Honorato se manifestou ainda dizendo que mais defende... um Twitter, né, Gisele? Mais um tweet do Honorato. Defendemos um PT ativo, independente, democrático e participativo, diferente do que vem sendo imposto pelo atual presidente e parte de sua direção. Seguimos firmes com Lula, oficial, e o Everton Rocha. Portanto, é muito estranho, especialmente para os próprios membros do partido, o comportamento da sigla no Maranhão, que eles acusam de um comportamento não democrático. E que o partido hoje, pelo menos essa direção que aí está, tem dono. E o dono é o governo do Estado. Nós já tínhamos trazido aqui, algumas semanas atrás, inclusive denúncia de que delegados estariam sendo trocados sem nenhum tipo de critério. Mostramos um tweet aqui de uma delegada, de uma das pessoas que é... uma militante do PT, né? Membro. Não, que ela dizendo que tinha sido trocada, o nome dela tinha sido trocado sem nem que ela soubesse. Então, para atender apenas aos interesses dos governistas, o Paulo Romão teve ontem aqui, é pré-candidato pelo PT, já manifestou a sua pré-candidatura, a direção nunca chamou ele para conversar. Reafirmou, né, Jesus? Reafirmou, e nunca chamou ele para conversar. Ele talvez também não compareça à reunião. Então, por conta assim, desses impasses aí, né? É muito triste que, numa democracia, a gente tenha partidos que tenham donos e aqueles que não se comportavam ou não deveriam se comportar assim, até pela sua própria história, pelo seu próprio rito democrático de escolha da sua direção, se corrompa de uma outra forma, dentro das próprias regras burladas por eles mesmos. Então, é triste, porque a forma como o PT se organiza deveria servir de exemplo para outros partidos. E não estou aqui em defesa do PT, não. Eu estou falando de algo institucional, de algo de conceito, de modelo, de formação de direção. E aí, através do que alguns petistas estão chamando de golpe, o partido está tomado pelos interesses do governo. Até pela história do próprio PT, né? A gente vai seguir acompanhando esse assunto, claro, esse fim de semana vai ter um encontro de tática, a gente vai debater, claro, na segunda-feira aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, mas só uma última informação, como eu falei anteriormente, o vereador Gutenberg Araújo, que é soldado aí, né, ele que teve o nome citado, inclusive, pelo presidente do PSC, o deputado federal Aloysio Mendes, para compor a chapa, é homem de confiança, inclusive, muito bem alinhado aí com o deputado Aloysio Mendes, para compor a chapa aí com o pré-candidato do PSC, o Laésio Bonfim, teve o nome citado aí, o Gutenberg Araújo, que é um vereador já de 6 mandatos aqui na capital São Luís, é muito conhecido aqui em São Luís, também no Maranhão, né? Mas principalmente aqui na capital maranhense, teve seu nome citado aí para compor a chapa com o Laésio Bonfim pelo PSC. A gente vai seguir também acompanhando esse assunto e trazendo mais informações aqui no JD Primeira Edição. Judson, obrigado pela sua participação aqui. Está convidado, vai voltar mais vezes aqui, com certeza, para debater política conosco. Gisele, obrigado, bom fim de semana para você. E Kate, obrigado também, bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, pessoal. A gente está de volta às 7h15 da noite com o Jornal da Difusora, na sua segunda edição.